Olá, pessoal! Sejam bem-vindos novamente. Professora Stephanie aqui com vocês. Vamos falar de arte. Agora estamos no módulo 2 e vamos falar especificamente sobre música e cultura popular. Bom, acredito que todos gostam de música. Eu, particularmente, gosto muito. Que graça teria irmos numa festa, numa confraternização, se lá não tivesse aquele estilo de música que nós gostamos. Pode ser para dançar, para refletir, dançar em pares, sozinhos, em grupos, uma coisa que é inevitável. A música é a linguagem artística que mais faz parte da população, mais faz parte do ser humano. Independente do estilo de música, do gênero de música, pode ser sertanejo, música popular brasileira, música clássica, o funk, mas sim, a música faz parte do ser humano e é inevitável falarmos sobre isso. Mas além da música, falaremos também sobre cultura popular. E o que é a cultura popular, professora? Bom, cultura popular é a cultura que é feita e produzida por determinados povos. Então, aqui mesmo no Brasil, nós temos várias distinções de cultura popular. Aquela cultura que é organizada, pensada e vivida dentro do estado de Goiás, ela pode ser totalmente diferente de qualquer estado da região do Nordeste ou também qualquer estado da região do Sul. Podemos encontrar algumas coisas em comum? Com certeza, podemos sim. Mas também não podemos dizer que essas culturas são iguais. Então, mais uma vez, a cultura popular é uma cultura produzida pelo povo. Se a cultura ela é produzida pelo povo, ela pode ter as suas alterações e modificações de acordo com o passar dos anos e também das gerações. É inevitável dizer que a cultura popular ela pode sim ser passada de geração em geração. Já perceberam que nós temos a prática de dizer que determinadas coisas nós aprendemos com os nossos pais aprenderam com os seus pais e assim por diante. As próprias histórias de famílias, elas são contadas de geração em geração, tá? Mas a prática da cultura popular é algo muito importante dentro desse contexto. Vamos a um exemplo? Dentro da cultura popular, a arte de tapeçaria faz parte. Bom, eu posso dizer que a tapeçaria é uma arte? Sim, posso dizer, mas não uma arte erudita. Uma arte erudita é aquela arte produzida para estar dentro de um museu, para estar dentro de locais específicos. E ali ela recebe a autenticidade como um objeto de arte e o seu valor é agregado. Mas, por exemplo, voltamos à tapeçaria. A prática de fazer um tapete com restos de tecido ou com linhas não é uma coisa fácil. As colchas de retalho, elas também podem estar inseridas nesse contexto. Bom, geralmente, famílias do interior, trazendo para o contexto do estado de Goiás, famílias do interior, famílias de regiões mais afastadas, ou até mesmo dentro da capital, na cidade de Goiânia, é muito comum. Mas a prática da tapeçaria, ela é feita, geralmente passada de geração em geração. A avó que ensinou para a mãe que ensinou para a filha. E essas práticas, elas são utilizadas também como subsídios familiares. Ou seja, as pessoas fazem essas produções para poder viver desta renda. A cultura popular, ela está muito inserida dentro desse contexto. A música faz parte da cultura popular? Com certeza, ela faz parte sim da cultura popular. Bom, analisando os gêneros musicais, o sertanejo é um estilo musical já de várias décadas e, claro, se transformou. Quem nunca ouviu falar do sertanejo raiz? Né? Quando se escutava nas fazendas, em regiões mais afastadas, na época que as pessoas tinham bastante costume de escutar rádios, inclusive. Com o passar do tempo, percebemos que o sertanejo mudou. Hoje, além do sertanejo raiz ainda existir uma resistência pela sua continuidade, mas também temos outras possibilidades de fazer esse estilo de música. Um deles é o famosíssimo sertanejo universitário, que tiram várias pessoas de casa para seus shows e suas apresentações. Outro exemplo também de o alinhamento de música e cultura popular é o funk, muito polêmico. Esse estilo
surge nos Estados Unidos, mais ou menos na década de 30. Só que quando ele chega no Brasil, ele vai se transformando. Se analisarmos o gênero funk no Brasil na década de 70, vamos ver que ele não tem muito a ver com esse funk que hoje é tão popular. O ritmo se transformou, as letras se transformaram, o visual também. O que não podemos negar é que é um estilo que é bastante aceito pela sociedade e principalmente os mais jovens, certo? Bom, as linguagens da arte. Vamos falar um pouquinho de música. Basicamente é o que nós já estamos falando, né? Mas a música, ela tem algumas especificidades que nós não podemos deixar de falar. Música não é somente pegar o seu aparelho celular, colocar o seu fone de ouvido e se isolar do mundo. Até você chegar nesse ponto, existem vários processos. Desde o compositor pensar na letra da música, até ele pensar em instrumentalizar. O que é instrumentalizar, professora? É quando você pensa qual é o ritmo que você vai colocar. E dentro desse ritmo, o compositor também, ele precisa pensar em quais são os instrumentos que ele vai utilizar. Alguns instrumentos, provavelmente, eles não se encaixariam tão bem. Então, se fazer uma música não é algo tão simples. Vamos lá. Ouvir e escutar. Reconhecer sons. Já fizeram esse pequeno exercício? Você está escutando uma música e de repente você tenta identificar quais são os sons que você está ouvindo? Consegue identificar quais são os instrumentos que você está ouvindo? É bastante difícil, né? Bom, pegando novamente a música sertaneja, automaticamente nós já falamos, né? É uma viola, é um violão. Não, existem outros instrumentos hoje. A música, ela está mais sofisticada. Se ela está mais sofisticada, automaticamente tem a presença de outros instrumentos musicais. Também vamos pegar o funk novamente como exemplo. O funk, ele faz parte de músicas sintetizadas. O que são músicas sintetizadas? São músicas onde os sons, eles são todos produzidos digitalmente. Basicamente, o produtor de um funk, ele vai utilizar um mixer e, alinhado com o mixer, um notebook com programas certos, com programações corretas. Então, olha que legal você poder fazer uma música sem a utilização de nenhum instrumento, basicamente dentro do mundo digital. E isso, hoje em dia, é totalmente possível. Não, você deve estar pensando que foi o funk que criou essa possibilidade. Não. Na década de 70, na Inglaterra, alguns grupos, na Inglaterra e na Alemanha também, alguns grupos já criaram a ideia da música eletrônica. A música eletrônica já é outro contexto, mas também é um gênero musical? Sim, é um gênero musical totalmente digital. Olha só. Dentro da composição, nós temos altura, intensidade, duração e timbre. Aqui nós estamos falando de sons. Quando falamos de sons, nós temos essas 4 divisões, certo? O que são exatamente, então, a altura? A altura, ela se divide em 2 pontos, tá? Ela se divide no agudo. O que é o som agudo? O som agudo é aquele som mais... O som agudo é aquele som mais alto, ele tem uma duração longa, ele pode ser mais estridente. E nós temos também o grave. Já o grave, ele é um som mais baixo, ele é mais forte. Uma pessoa, ela pode falar de maneira aguda. Notem que o som sai mais alto, mas ela também pode falar de maneira grave. Automaticamente o som sai um pouco mais baixo. E aí também nós temos a intensidade. E justamente a intensidade é a força do som. Você pode falar agudo, mas de uma maneira mais intensa ou menos intensa. Você pode utilizar o grave de uma maneira mais intensa ou de uma maneira menos intensa. Então, a intensidade, eu posso dizer que é a força do som. É quando você realmente imposta a voz. Você pode impostar a voz no agudo ou no grave. Temos também a duração. A duração é o
tempo do som. Quanto mais tempo você consegue pronunciar uma palavra, um som, você está prolongando a duração deste som. Geralmente, os cantores de ópera, eles conseguem criar uma duração extremamente longa do som. E, para finalizar, nós temos o timbre, tá? O timbre, ele vem de vibração. Então, é quando você alinha a força do som. Então, a força do som se torna o timbre. Sendo mais claro, o timbre é a identidade da voz. Já perceberam que quando você fala e quando você tem a oportunidade de escutar a sua voz, ela é totalmente diferente da fala do outro? Então, esse é o seu timbre. O seu timbre é como se fosse a digital da sua voz, tá? É a identidade, somente você consegue ter aquele timbre. Algumas pessoas acabam conseguindo imitar algumas vozes, mas o timbre de voz é somente dela, é aquela identidade que aquela pessoa tem. Além dos sons, nós temos também os instrumentos, né? Quando você escuta uma música, ela não é somente a voz. Quando alguém canta uma música sem a utilização de instrumentos, nós chamamos de a capela, cantar em capela. Cantar em capela é justamente isso, quando uma pessoa consegue cantar sem a utilização de instrumentos. Mas, na maioria das vezes, no nosso senso comum, as músicas elas vêm sim acompanhadas de instrumentos musicais. E eles são diversos. Eles podem ser instrumentos de corda, madeira, metais e percussão. Dentro desses instrumentos, nós conhecemos alguns deles. Instrumentos de corda, claro, já falamos anteriormente, nós temos violão, viola, violino, qualquer instrumento que tenha a utilização das cordas. Então, ali você tem a manipulação das cordas e ali você tem a saída do som. Já perceberam que os instrumentos de cordas lembram um pouco, inclusive, as cordas vocais? Porque eles vibram e é o ato de vibrar que causa o som. Já instrumentos de madeira, nós temos flautas. Mas flautas também não podem ser de metal? Sim, as flautas também podem ser de metais. Mas o início das flautas, elas vêm justamente com tribos indígenas, né? Com tribos aborígenes que faziam instrumentos musicais justamente daquele material que eles tinham ali ao redor deles. E a madeira era em abundância. Também utilizavam alguns bambus, tá? Muitas flautas ainda hoje são produzidas desses materiais. Instrumentos de metais. Alguns instrumentos de metais, novamente nós podemos citar as flautas, mas também nós temos os trompetes, os trombones. Instrumentos de metal, geralmente eles são instrumentos de sopro, tá? Professora, mas e a bateria? A bateria não é um instrumento de metal? E ninguém vai soprar uma bateria? Claro que não, porque a bateria, na verdade, ela é um instrumento de percussão. Então, os instrumentos de percussão, eles são diversos. E os instrumentos de percussão, eles são utilizados para dar mais impacto à música, eles complementam aquela produção. Alguns grupos musicais, por exemplo, como o Olodum, na Bahia, o Olodum na Bahia acaba utilizando muito mais instrumentos de percussão do que os outros. Mas nós estamos falando de um gênero musical próprio da Bahia. E aí volta novamente ao título do módulo, Música e Cultura Popular. Vejam bem, quando nós pegamos o exemplo da Bahia, e ali nós sabemos como é comum a utilização do axé. Mas o axé também, que nós conhecemos hoje, ele também passou por várias transformações. E para que nós possamos entender essas transformações, a gente vai fazer uma pequena imersão histórica. Olha só. Vamos falar um pouquinho do lundu? O que é o lundu, professora? O lundu é um estilo musical que veio junto com os africanos, né?
sabemos que, há alguns séculos atrás, o Brasil acabou passando por um processo de escravização de pessoas que moravam nesse continente. Com isso, vieram alguns africanos para o Brasil, automaticamente eles trouxeram a sua cultura. E nesse processo, vieram algumas pessoas de Angola. Juntamente com essas pessoas, vieram também a sua própria cultura popular e a sua prática religiosa. É muito comum nessas regiões da África fazerem cultos a orixás, e dentre os cultos a orixás, eles também utilizavam determinados instrumentos musicais e também a língua própria africana, que pode ser diversa dependendo muito da região. O lundu acabou se tornando um desses ritmos que surge no Brasil, porque quando esse africano vem para o Brasil, ele tem a sua cultura, mas ele acaba misturando e miscigenando junto com a cultura brasileira. Então, nós podemos dizer que o lundu é um ritmo afro-brasileiro. Então, o afro-brasileiro é a mistura de parte da cultura africana com a cultura brasileira, tá? E aí, se nós voltarmos um pouquinho aqui em cima, nós também temos instrumentos musicais não convencionais. O que é isso? Instrumentos musicais não convencionais são aqueles instrumentos, é a capacidade que o homem tem de tirar som, de produzir som em qualquer coisa. Já perceberam que tem algumas pessoas que conseguem fazer isso com o próprio corpo? Bom, o corpo acaba também se tornando um instrumento musical não convencional. Mas, olha só, no próprio lundu, algumas pessoas já tinham essa capacidade de criar instrumentos inovadores, partindo de várias coisas. Bom, vamos pegar um exemplo? Todo mundo já ouviu falar da palavra macumba, né? Causa até um certo medo. Mas macumba, na verdade, é um instrumento musical. E é um instrumento musical muito baixinho, é um instrumento de madeira, inclusive, tá? Onde as pessoas, é uma caixinha de madeira, corta. A macumba, ela é uma tábua de madeira, onde tem algumas ramificações e passa um instrumento de metal em cima, criando um som, inclusive, extremamente baixinho. Não somente o lundu, mas nós também tivemos algumas compositoras, alguns compositores nacionais de bastante renome. Um deles é a Chiquinha Gonzaga, uma carioca que nasceu entre 1847 e faleceu em 1935. Olha só, a Chiquinha Gonzaga foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Primeiro porque ela era uma modista. O que é uma modista? Naquele momento, as modistas eram as mulheres que ditavam a moda, mas ela fez isso muito à frente do tempo dela. Então, a Chiquinha Gonzaga acabou, além das suas produções de moda, ela também escreveu bastante composições. E as composições da Chiquinha Gonzaga fazem parte do ideário do samba nacional, desse ritmo brasileiro que acabou surgindo. Muito também, o samba tem uma influência muito grande desses negros africanos que vieram dessa população que veio da África. A Chiquinha Gonzaga, mesmo sendo uma mulher branca, ela também teve uma importância muito grande na promulgação desse samba brasileiro, se tornando uma importantíssima escritora e compositora brasileira. Bom, pessoal, mais uma vez, dedicação aos estudos. Até o próximo vídeo.